Saúde, estamos de volta. Hoje a gente está falando sobre retenção de líquidos. E a gente teve uma conversa ótima com o Dr. Fabrício Neto, que é angiologista. A gente entendeu até o que faz um angiologista, qual é o trabalho dele, qual é a observação do corpo todo que um angiologista precisa ter para resolver problemas ligados à circulação do sangue no nosso organismo. E agora a gente tem a massoterapeuta Luciana Gomes. Ela é massoterapeuta e biomédica. E ela vai também falar com a gente sobre técnicas de massagens que podem resolver ou ajudar a resolver esse problema. Seja muito bem-vinda, Luciana Gomes. Obrigada. A Luciana que é também de Ibirité. Viva Ibirité, cidade querida. Ibirité, Texas. Muito legal. Vamos falar sobre a drenagem linfática. Já queria logo começar por uma questão que todo mundo diz, que uma boa drenagem linfática tem que deixar a pessoa com muita vontade de fazer xixi. É verdade? Então, não é verdade. Assim, não necessariamente você vai terminar uma drenagem linfática e ir correndo para o banheiro. Mas eu tenho pacientes que na metade da drenagem já querem, deixa eu fazer xixi. Entendeu? Então, assim, eu acho que é mais uma questão de... A gente está estimulando o seu sistema linfático, a gente está estimulando. Então, acaba que aquele líquido já estava lá, ele vai querer sair, né? A gente está estimulando. Então, não necessariamente. Tem gente que faz uma drenagem, principalmente pós-operatório, que está muito retido. Faz xixi depois, 2, 3 horas depois. Ou então passa a noite inteira fazendo xixi. Sim. Uma drenagem linfática, ela pode ter ação até por 24 horas. Sim. Como é que funciona a drenagem linfática? O que acontece quando a pessoa faz a drenagem linfática, que é uma massagem, né? Isso, a diferença da massagem modeladora para a massagem linfática é a pressão. E também o ritmo da massagem, né? Uma massagem modeladora a gente tem mais pressão e mais velocidade. A drenagem não, é uma massagem lenta e rítmica. Então, assim, a pressão é muito importante. Se a pessoa não souber a pressão, ela não vai drenar. Sim. Por quê? Porque o sistema... Isso nos braços, nas pernas? A gente drena tudo, né? Não existe drenar só uma área. A gente ao menos estimula os outros gânglios. Por exemplo, uma pessoa fez uma abdominoplastia e está querendo fazer drenagem no abdômen. Você tem que estimular os gânglios guinais, os axilares, a fossa poplitea, tudo. A gente tem que estimular tudo. Para o seu sistema entender que ele tem que liberar aquele líquido ali. Sim. É um estímulo para provocar uma resposta. Exatamente. Sim. E para quem e quando ela é indicada? Olha, eu costumo dizer que a drenagem devia ter um estatuto da mulher, assim, que toda mulher devia fazer drenagem linfática pelo menos uma vez na semana. Principalmente porque a gente tem todas essas questões de fatores hormonais envolvidos, né? Homens também fazem drenagem linfática, mas só quando necessário. Né? Tá com um problema e aí o médico indicou. Mulher não, mulher precisa de fazer. A gente precisa, é um bem-estar pra gente, sabe? Então eu acho que toda mulher deveria fazer. Com o doutor Fabrício, Luciana, a gente conversou aqui sobre retenção de líquido e eu até comentei com ele que a gente pesa quilos diferentes ao longo do dia. Eu não estou querendo perguntar, claro, eu não vou achar que a drenagem linfática emagrece, mas ela diminui o peso depois que acontece, né? Sim, eu já tive casos de pacientes de eliminar, depois de uma sessão de drenagem, 2 quilos, 1,5 kg. Mas não é gordura, é líquido. Né? Então, assim, o que a drenagem faz? Ela elimina o excesso de líquido do nosso corpo, juntamente com toxinas e restos metabólicos das células. Né? Então, assim, a gente faz uma limpeza. O sistema linfático é como se fosse um gari, sabe? A pessoa emagrece depois que faz xixi? Quer dizer, não é que emagrece, ela diminui o peso na balança, perde medida. Por quê? Porque a nossa pele, nosso tecido, ele incha, ele fica... Né? Quando você faz a drenagem, a gente consegue colocar aquilo no lugar. Então, acaba que você modela, sabe? Se você fizer uma boa drenagem, você acaba modelando, tirando aquele líquido dali. Então, a pessoa não vai emagrecer, mas o líquido que está ali não vai estar mais. Então... Isso vale até de alerta para as pessoas que ficam toda hora pesando, toda hora preocupadas em emagrecer, né? Perto de casa, lá em São Paulo, tem uma farmácia que tem uma balança e tem um aviso assim: a balança está certa. Está lá, está colocada. Porque todo mundo... Gente, essa balança está errada, não é possível. Mas não é que a balança está errada. Se a gente for
pesar 10 vezes por dia, em 10 horários diferentes, vão ser 10 pesos diferentes, né? E outra coisa... Ou podem ser. Outra coisa também que é muito importante, você tem que ter uma balança, tipo assim, se você quer mensurar o seu peso, o ideal é você medir, né, mensurar esse peso de manhã, depois que faz xixi, depois que faz cocô. E não comer nada. Aí você vai ter seu peso... Levantou, faz xixi, foi ao banheiro, tomou água... Tira a roupa toda e pesa. Balança no banheiro. Exatamente. Sempre nesse horário. E respeita esse horário. Exatamente. Aí você vai ter a real, né, menção do seu peso. Sim. Porque se você ficar pesando toda hora, você acabou de almoçar, você bebeu meio litro de água, vai fazer diferença. E a gente vai inchando e desinchando ao longo do dia. Né? Exatamente. Agora, essa técnica que a gente está falando, da drenagem, é única? Existem outras? Uma profissional como você tem algumas técnicas de acordo com a demanda do paciente, da paciente? Sim, sim. A drenagem linfática, ela, assim, ó, tem as indicações, né? Vai depender da anamnese. Se uma paciente chegar lá com muita retenção de líquido, é drenagem linfática, não adianta fazer. Como é que ela sabe que está com retenção de líquido? Você vê? A gente avalia, né? Tanto é que a pessoa chega lá e fala assim, eu queria fazer uma drenagem linfática para perder medida. Aí eu falo assim, tá, mas você quer perder medida porque você está com retenção ou é gordura que você quer perder? Não, é gordura, então não é drenagem. Quero fazer drenagem para caber no vestido. Então... Vai ter uma festa. Isso. Às vezes as pessoas têm muito essa ilusão de que a drenagem vai tirar a gordura. Não. Mas drenagem... pode, né? Pode diminuir a medida. Isso, mas se a pessoa tiver com retenção, é fato que ela vai caber no vestido. Mas o que acontece? Se for um problema... de saúde, por exemplo, a pessoa está com problema hormonal, a drenagem, ela vai, igual eu te falei, ela vai fazer efeito 24 horas e depois vai voltar a retenção. Vai depender dos hábitos alimentares, vai depender se ela toma algum tipo de medicamento, porque alguns medicamentos fazem a gente reter líquido. Por exemplo? Anti-inflamatórios, corticoides, às vezes até antibióticos. Os antibióticos são assim, a gente precisa deles, mas eles detonam a saúde da gente, principalmente o intestino. Né? Bebida alcoólica? Bebida alcoólica. A pessoa fala, eu vou tomar uma cervejinha porque a cervejinha é diurética. Não, muito pelo contrário. A cerveja não é. Ela inibe um hormônio que a gente tem, né? Lá né, que o rim fabrica, e ele inibe esse hormônio que é o hormônio diurético. Então a pessoa faz xixi porque ela está tomando muito volume, mas ela está retendo. Entendeu? Sim. Então, assim, por isso tem aquele inchaço. Eu conversei isso com o Dr. Fabrício, aquele inchaço típico do uso de álcool, né? A pessoa ela retém líquido, tanto é que no dia seguinte ela fica muito inchada. Tem muitas pacientes depois de um final de semana, na segunda-feira eu quero fazer um detox. Por quê? Porque vai tirar todo aquele líquido que está retido ali. Porque bebeu muito no final de semana. Mas a cerveja é diurética? Não, ela não é diurética, ela é totalmente contrário. Mas o volume que você bebe, porque você não vai lá beber um copinho de cerveja. Você bebe... Eu conheço pacientes lá que bebem engaradados se deixar. Entendeu? Então é muito volume. Por isso que faz xixi. Né? Mas a cerveja, infelizmente, ela retém. Além de reter líquido, ela inibe o nosso processo de lipólise, que é a quebra da gordura. Então quem está fazendo processo de emagrecimento, tomar cerveja, acabou. Já o gin... O gin, assim, o pessoal... Eu não tomo, né? Então, assim, eu não bebo bebida alcoólica. Se eu beber, eu fico, né? Uma tacinha eu já fico felizinha. Então, eu prefiro não beber. Primeiro porque faz mal para minha saúde, né? E tudo mais. Então, eu tento passar isso para os meus pacientes, sabe? Tipo assim, falo o que eu faço, né? E faço o que eu faço. Entendeu? É exatamente isso. Eu costumo não beber. Mas eu já ouvi dizer que o gin é uma bebida menos calórica. Mas isso eu não posso te dar certeza. Sim, claro. Né? Mas aí a gente estava falando das técnicas que você pode oferecer dentro da própria drenagem linfática. A drenagem, ela é única. É drenagem ou é drenagem? Agora, tem as outras massagens modeladoras, né? É tudo modeladora. Sim, né? sim. Mas a drenagem, ela é específica para drenar líquido. Não para modelar o seu corpo, sabe? Ela modela, né? É como se fosse uma... como vou dizer, eu fiz uma drenagem, modelei meu corpo, por quê? Porque eu estava retida. Se eu não tiver retenção, vai ficar do mesmo jeito. Sim. Você entende? Sim. Então, a drenagem, ela é única. Agora, Luciana, existe também um trabalho feito nos hospitais para o pós-operatório. É sabido que depois das cirurgias existem áreas que ficam muito inchadas e aí a drenagem entra
como auxiliar, né? Sim, a drenagem linfática ela é importantíssima, ela é a cerejinha do bolo do cirurgião plástico. Porque se a drenagem for mal executada, o serviço do cirurgião vai todo por água abaixo. Por quê? A pessoa pode desenvolver fibroses, pode desenvolver acúmulo de seroma, porque o profissional tem que saber identificar se tem seroma ou não, pode comprometer cicatriz. Seroma? Seroma é um acúmulo de líquido que dá após a cirurgia, porque há um descolamento, né, do tecido. E aí o seu corpo, para poder compensar aquilo ali, enche de líquido, sabe? E aí aquele líquido ele tem que sair. Só que aí, quando é seroma, é só o médico que tem que fazer tipo uma punção, sabe? Você vê quando é? Dá para saber? Dá para saber, porque parece um balão cheio d'água. A pele fica assim, ó. Naquele lugar da cirurgia? Naquele lugar, isso. Sim. E aí o médico faz uma punção, a gente não pode drenar, porque quanto mais a gente movimenta aquilo ali, mais acumula. Então, o que a gente tem que fazer? O médico vai lá, punciona, a gente vai lá e comprime. E aí depois a gente faz a drenagem, quando não tiver mais seroma. Entendeu? Então, assim, o edema é diferente de seroma. Né? O edema a gente vai lá, tira, é instantâneo, alívio de dor, né? Melhora do paciente, melhora a cicatriz. Agora, o seroma é uma coisa diferente, não é edema, né? Tá. Com relação ao inchaço, muita gente usa também o gelo, o inchaço até no rosto. Isso você recomenda? Você vê o uso prático disso? Sim, no pós-operatório, não. No pós-operatório, assim, eu não faço uso dessa técnica, sabe? Mas por que usa-se o gelo? Porque existe um processo inflamatório ali, né? Que causa calor, dor, rubor, perca de função e o edema. Então, quando a gente coloca o gelo, a gente faz uma vasoconstrição. Então, automaticamente, o sangue ele flui melhor, sabe? Então, ele está muito dilatado os vasos. E aí, quando a gente faz essa vasoconstrição, aí flui melhor. Mas eu não uso nas minhas técnicas de pós-operatório. Eu uso mais a massagem manual mesmo. Sim, sim. Existe também uma questão muito polêmica de pacientes com câncer do sistema linfático, câncer que pode, né, afeta todo o mecanismo do organismo, e a questão da drenagem linfática, que não seria indicado nesses casos, né? Sim, o que acontece? A gente tem dois tipos de edema, que é o edema linfático, né, que é nesse caso, e o edema linfovenoso, que é o que a gente trata. Né? Esse edema linfático, ele pode ser causado por um problema no sistema linfático, por queimaduras graves, e drenagem diurético isso não resolve. E aí é só o médico que vai resolver isso. Se chegar um paciente para mim lá com queimadura, eu não vou poder drenar ele. Né? Ele vai ter que tem todo um trabalho médico por trás daquilo ali. Então a drenagem nesses casos não é recomendada. E em quais outras situações a drenagem linfática deve ser evitada? Processos inflamatórios, por exemplo, a pessoa está com infecção de urina, está tomando, né, antibiótico, está com infecção de urina, febre, tem que ser evitada. Casos, né, de câncer também. Como a gente falou aqui. Eu sempre peço a autorização do médico. Eu não faço. E existem opiniões diferentes com relação a isso? Sim, existem. Se for, por exemplo, uma mulher que tirou a mama, né, que tirou os gânglios das axilas, o braço fica inchado. Não é o tipo de massagem que eu faço, então eu já encaminho para um profissional que tenha essa habilidade, porque tem que enfaixar corretamente, né, para poder melhorar aquele quadro. Porque se a pessoa não tem os gânglios aqui, que é onde passa a linfa, a gente tem que mandar essa linfa para outro lugar. Né? Então, o profissional que é habilitado nessa questão, nesses casos, né, de câncer, ele sabe para onde que ele vai jogar. Sabe? Então, assim, tem toda uma técnica. Então, assim, no mesmo caso do pós-operatório, se a pessoa tem um corte, eu não posso jogar o líquido para lá, eu tenho que jogar ele para outro lado. Você tem que investigar, você tem que saber, exatamente. Você tem que conhecer, por isso você é também biomédica. Isso, exatamente. Um bom profissional, ele tem que saber para onde que ele vai jogar a linfa, não é para qualquer lugar. Né? Tem o uso dos tapes também no pós-operatório, a gente tem que saber para onde a gente vai colocar esse tape para poder ajudar a drenar. O que é? O tape é como se fosse uma fita adesiva que a gente coloca na pele e ela ajuda a drenar. É excelente. Hoje em dia, tem até nos intraoperatórios, a gente chama de intraoperatório, são profissionais, né, geralmente fisioterapeutas, que vão no bloco cirúrgico colocar essa fita, né, e a pessoa sai de lá toda enfaixada e depois coloca o macaquinho, né, que é a malha compressiva,
e aí vai para o quarto. Mas é uso médico hospitalar, né? Não dá para fazer isso em casa? Não, dá para fazer em casa. Não, o profissional, né? Por exemplo, eu atendo em domicílio, eu levo o meu material, se a pessoa tiver com muita retenção, aí a gente pode colocar o tape para ajudar nessa retenção, porque ele ajuda a drenar. Sei. E essa água fica na fita? Não, é assim, ó. A gente coloca o tape na direção dos gânglios. E aí, nossa pele, ela tem alguns receptores que aí, quando você entra em contato, ajuda a drenar. Então, ela vai levar a linfa para onde ela tem que ir, para ser eliminada. Mas não dá para fazer sozinha? Não dá para fazer sozinha, porque a gente tem que saber a pressão certa de colocar. Sei. Então, assim, porque tem algumas contraindicações também. A pessoa pode ter alergia da fita. Se ela mal colocada, pode dar bolha, pode ferir a pele. Então, assim, é um acessório que a gente tem para ajudar nessa questão de drenagem. Não só para pós-operatório, até para a pessoa que tem problemas circulatórios, né? Às vezes problema que tem essa retenção frequente, às vezes por conta de remédio, não pode parar de tomar o remédio, né? Então a gente tem acessórios, a meia compressiva, o taping, tudo a gente pode usar para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? E, Luciana, tem um melhor horário para fazer a drenagem linfática, já que a gente viu que o nosso corpo muda de peso ao longo do dia? Então, se a gente for pensar nessa questão, o melhor horário seria à noite, né? O melhor fim horário. Da tarde? Fim da tarde, à noite. Mas não, como a drenagem ela faz efeito por 24 horas, qualquer horário que você fizer, ela vai continuar, o seu organismo vai continuar eliminando esse líquido ao longo do dia. Sim. Dói? Nada, de forma alguma. A drenagem linfática ela é super relaxante. Se doer, tá errado. Não é para doer. Não é para doer. E tem alguma questão que a gente deve evitar de comer durante o período assim de um tratamento? Tipo, a gente vai combinar uma série de sessões de drenagens, tem algum alimento a ser evitado? Então, como a gente está tratando o edema, né, eu peço para diminuir o sal. Porque o sal, se ele estiver muito concentrado no seu organismo, o que seu organismo vai fazer? Toda a água que você vai beber, ele não vai eliminar ela, ele vai reter por quê? Para diluir aquele sal que está no seu organismo. Então, um dos principais fatores, né, é o excesso de sal. Todo o tratamento que eu faço lá na minha estética, tanto para emagrecimento quanto para esses tratamentos de edema, eu tenho uma listinha de que a pessoa pode comer e que não pode comer. Você avisa? Isso, eu tenho uma nutricionista que é minha parceira e ela fez Então fala aí o que não pode. Por exemplo, o sal é uma coisa, né, enlatados, embutidos, tem muito sódio, né, nas composições. Sim, tem sódio, né? Evitar o sal em excesso. Tudo que foi enlatado, embutido. É o que o que eu falo lá para os meus clientes. Descascar mais e abrir menos. E abrir menos. Luciana, no primeiro bloco, a gente teve aqui a participação do doutor Fabrício Neto, falando sobre os mitos e verdades, e teve uma pergunta que ele ficou ele ficou ali numa sinuca. Sim. A pergunta era se era uma afirmação, ele tinha que dizer se era mito ou verdade. A questão era: a retenção de líquido acaba fazendo bem para a pele e para os cabelos. E você estava aqui no estúdio e eu vi que você quase deu um pulo da cadeira. É verdade. Que questão é essa? Porque, na verdade, é o seguinte, todas as minhas pacientes que fazem tratamento de pele comigo lá, eu falo, você tem que beber mais água. Porque eu preciso de água para fazer os efeitos que eu preciso. Só que quem tem retenção de líquido, não é que ela tem muita água, ela tá retendo aquela água ali, mas ela não está tomando água. Um pouquinho de água. Eu tenho pacientes lá que tomam um copo d'água por dia. Mas o cabelo é mais bonito, a pele é mais bonita? Não. Tá. Não, muito pelo contrário. E por que as pessoas falam assim, seu cabelo tá bonito? Pois tem uma semana que eu não lavo. Então, justamente porque às vezes a pessoa tem um cabelo mais ressecado, né, mais seco mesmo. E se você fica uma semana sem lavar o cabelo, você concorda comigo, o couro cabeludo, ele produz óleo. Então, aí aquela oleosidade vai descendo e aí a pessoa acha que, né, o cabelo tá bonito. Às vezes fica assim. É uma ilusão. Né? É uma ilusão, é porque o cabelo tá sujo. Para a gente caminhar aqui para terminar a nossa entrevista, eu queria que você falasse como é que uma pessoa, uma telespectadora que está acompanhando a gente agora e falou assim, ok, eu preciso fazer uma drenagem linfática, mas onde, como escolher uma boa profissional, uma boa clínica, o que é preciso observar para fazer um bom trabalho? Olha, primeiramente, ela tem que observar se ela está tendo dificuldade de ir ao banheiro, por exemplo. Eu não faço xixi. Tipo assim, eu fico tempo sem fazer xixi. E às vezes a urina está mais concentrada. Então ela precisa de beber mais água. Às vezes ela está retendo. Às vezes ela bebe água e não faz xixi.
sabe? O clássico é esse, eu bebo muita água e não faço xixi. Essa é uma indicação. Essa é uma das indicações. Agora, o que uma boa clínica deve ter para fazer uma boa drenagem linfática? O que a paciente precisa observar na clínica? Então, a primeira coisa é a higiene, né? A gente precisa ter uma boa higiene, né? Uma maca clínica limpa. Uma boa higiene. A profissional, ela tem que estar habilitada para fazer aquilo ali. Não adianta você pegar qualquer uma. Ah, aquela ali faz drenagem linfática. Será que faz mesmo? A gente não sabe, né? Então, assim, olhar a procedência do profissional. Eu acredito que o melhor de tudo é a indicação. Né? Às vezes o médico pode te indicar, às vezes uma amiga que já fez pode indicar, sabe? Sim. Desconfiar de preços muito baixos. Isso, exatamente. Preço assim, não baixo demais. Pode correr. Sim, porque tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. E ter que fazer xixi depois é uma boa indicação? Né, então, não necessariamente, né? Mas se a pessoa fizer mais xixi, tipo assim, eu não faço xixi, mas depois que eu faço drenagem, eu faço 2, 3 vezes mais. Então, sinal que foi bem feito. Sinal que foi bem feito. Tá bom. Muito obrigado, Luciana Gomes, pela sua participação aqui. Sucesso. Grande abraço para Ibiri, Texas. Valeu, e Contagem também. Contagem também. Contagem recebe o nosso sinal aqui do canal Viver Brasil. Contagem é uma cidade maravilhosa. Sim. Já morei em Contagem também. É. Grande abraço para Contagem e Ibirité. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui, então. Acompanhe a nossa programação. Obrigado pela companhia. Acompanhe aí a programação do nosso canal no YouTube também. Interaja conosco pelas redes sociais. Até a próxima. Saúde!